Essas falas do Bolsonaro, né, durante o 7 de setembro, elas provocaram aí uma certa revolta de opositores. E aí tem de toda a espécie. PT, Partido Verde, a Rede e União Brasil afirmaram que pretendem denunciar o Bolsonaro por abuso de poder no Tribunal Superior Eleitoral, que reclamaram muito, dizendo que o discurso do presidente foi num tom absolutamente eleitoral. É isso que a oposição entendeu. Então, as direções nacionais dos partidos dizem que estão estudando aí entrar com uma ação no TSE contra o presidente da República. Eles dizem que o ato de setembro virou um palanque eleitoral, virou um comício eleitoral, né? Representantes dos partidos dizem que ficou muito claro, segundo eles, nas agendas do presidente em Brasília e no Rio, que ele usou o aparato público, né, da estrutura que é oferecida a ele por ser presidente para se autopromover como candidato e fim eleitoral. Os partidos questionam, por exemplo, por que a TV Brasil ficou lá mostrando o discurso de campanha e dizem que houve um desvirtuamento do caráter cívico dos desfiles porque colocaram lá bandeiras do governo ou ações do governo no meio do desfile cívico. Questionam essa mistura de pautas, digamos assim, né? Além de denunciar o presidente por abuso de poder, aí o União Brasil afirmou, ouvinte, que também vai estudar pedir à justiça o corte de tempo de TV de Bolsonaro e a redistribuição do período de propaganda para todos os outros candidatos. Rivaroli, a gente já tinha falado, né, que existiria, obviamente, um acirramento de tons aí na disputa eleitoral a partir do 7 de setembro, isso já era esperado. O Bolsonaro tinha convocado seus apoiadores, contava muito com as imagens desse dia. A oposição, como também já se esperava, veio agora querendo reclamar do que aconteceu. E aí? Rafa, vamos lá, vamos pontuar duas coisas aqui. Vejo com bons olhos que o tom do discurso ele foi muito mais ameno do que eu esperava. Eu esperava um Bolsonaro para sua claque, para os seus seguidores, para os seus sectos, realmente com um tom mais elevado. E tudo isso foi motivado, gente, quando eles falam que não ouvem as pesquisas eleitorais, isso é mentira. O Bolsonaro vinha num momento de estagnação nas campanhas. Em todas as pesquisas que apareciam, ele estava estagnado. Entre 30% e 36%, Rafa, aparecia. 38%, em poucas vezes. Não chegava aos 40%. Bolsonaro sabe que para o seu movimento eleitoral, ele precisa se posicionar fortemente. Ele precisa da reverberação nas redes sociais. Ele precisa de trechos de discurso mais acirrados. Que é isso que faz o eleitor bolsonarista se movimentar. Ele gosta desse tom. É isso. E ele ia usar o 7 de setembro e usou para que isso acontecesse. Mas o tom foi muito mais ameno nas críticas. Agora, gente, ninguém é hipócrita o suficiente ou alienado o suficiente para não dizer que o tom do discurso foi de comício em todos os momentos. Foi um comício que nós pagamos. Isso é necessário ser admitido. O tom sobre 7 de setembro, relembrar os nossos heróis, os heróis da pátria, relembrar os motivos da independência do Brasil, em nenhum momento isso aconteceu. Você pode pegar o discurso de cabo a rabo, de fio a pavio. Isso não aconteceu. Foi o discurso do imbrochável, foi o discurso do nós contra eles, foi o discurso do outro lado é o mal, foi o discurso de que nós vamos limar, foi discurso político eleitoreiro e não político. E não político presidenciável. É por isso que eu sou a favor, eu acho que nós temos que mudar isso no nosso país, se nós vamos continuar com a reeleição, que nos custou caro lá atrás, quando o Fernando Henrique conseguiu passar emendas que aprovam, por exemplo, a possibilidade de se ter segundo turno. Isso nos custou muito. Foi muito dinheiro colocado ali e você sabe por quê, né? A gente tinha que colocar algum dispositivo de você fazer com que o presidente da República ou o governador, de alguma forma, fossem obrigados a se licenciar dos cargos para sair para esses movimentos de campanha, porque as coisas ficam muito confusas. O candidato à reeleição do mandatário se misturam demais. Enquanto está em campanha, está assinando o papel do governo, entende a dificuldade de você separar as duas coisas, até das formas de se portar? Agora, Bolsonaro ganha força? Óbvio que ganha. Por óbvio que ganha. Colocou milhares de pessoas nas ruas. Isso quer dizer que ele lidera a pesquisa? Não.
Não, porque nós temos quase mais de 180 milhões de eleitores, se não me falha a memória, acho que é um número, mais de 156 milhões de eleitores, quase 160 milhões de eleitores, e algumas estimativas falam em 100 mil, o governo fala em 1 milhão. A polícia do Distrito Federal ainda não se posicionou, mas o cálculo é 4 pessoas por metro quadrado. Calcula a distância que a multidão chegou, multiplica isso por 4, né? Faz a metragem quadrada ali, a cada 1 metro quadrado, 4 pessoas. É assim que se faz a medição oficial no nosso país. Mas Bolsonaro vai ter que estar pronto para enfrentar o que os especialistas chamam de uma tempestade jurídica. Que é isso? Um monte de ação contra ele ao mesmo tempo. E a tendência é que os partidos de esquerda não unifiquem essas ações. Que cada um faça uma ação para complicar. Faz uma, complica, faz outra, complica, faz um monte para dar essa demanda, né? Ainda mais que nos próximos dias nós vamos ter candidaturas sendo julgadas, a do ex-presidente Lula, que é o candidato de oposição e tudo mais. Então foi um 7 de setembro bonito de se ver, porque as pessoas foram para as ruas de todos os lados, mas os tons dos discursos não foram de 7 de setembro. Foram de palanque em absolutamente todos os lados. E isso é preciso ser admitido, porque foi feito errado. Não é assim que se faz em data cívica, na principal data cívica da nossa nação, que é a independência do Brasil, Rafa. Agora, 11h42.